Hoje venho aqui falar-vos um bocado de matemática. Não vou falar muito de matemática, mas alguma coisinha. A palestra chama-se A Matemática é um Superpoder. Isto, claro, que tem um sentido metafórico, tem um sentido mais real e vai ser uma mistura de fantasia e da realidade. Ok, portanto, eu não tenho direito a coisinho, portanto, eu tenho de vos dar um sinal quando eu quiser. Pois, mas isso não funciona, não é? Ok. Vamos combinar um sinal fixe. Pronto. Muito bem. Rapaz, está bem manhoso. Pronto. Como já disseram na apresentação, eu tenho um canal no YouTube que se chama Math Girl. Portanto, se vocês não conhecem, podem passar a conhecer. E se tiverem curiosidade, podem dar uma olhadela, senão ficamos amigos na mesma. Eu não pedi para passarem. Bem, quando eu estava a preparar esta palestra, eu... Oh! Quem é que fala? Sou eu ou são vocês? Já para a rua? Oi. Estou a brincar. Bem, quando eu estava a preparar esta palestra, como boa pessoa do século XXI que eu sou, e muitos de vocês, acho eu, devem reconhecer este padrão, eu fui à internet e escrevi Mathematics Superpower, na esperança de encontrar uma palestra já feita assim e depois era só plagiar. E então eu cheguei a um site que é o Quora e encontrei esta pergunta aqui. Portanto, alguém a perguntar What superpower has mathematics given you? Que superpoder é que a matemática vos deu? E achei muito curiosa a resposta. Um tipo a dizer que eu vou dizer-vos, mas isto tem de ser anónimo. A verdade é que eu, por ser formada em matemática, as pessoas acham que eu sou super inteligente, então acreditam-se em tudo o que eu digo. Portanto, eu posso espetar mentiras, posso... Basicamente, ele a dizer que o facto de ser um matemático fazia com que os outros achassem que ele era super inteligente, então conseguiu-os convencer de qualquer coisa. Portanto, bem, se a matemática não nos dá mais nada, pelo menos acho que dá assim um ar fixe, de género, eu sou inteligente, portanto podes confiar em mim. Depois de eu ler isto, já não me fiquei a sentir tão mal depois de ter ido para o curso de matemática. Eu posso acabar no McDonald's, mas pelo menos as pessoas vão ter algum respeitinho. A verdade é que nós temos há muitos estereótipos sobre os matemáticos e que são pessoas todas malucas e geniais e essas tretas todas que claramente não são verdade. É óbvio que há algumas pessoas que são maradas, mas há outras pessoas que são matemáticas e são normais. Mas a verdade é que, de facto, há algumas características que acabam por ser inerentes à malta da matemática. E eu acho que há uma piada que ilustra bem o ponto onde eu quero chegar. Então, é o seguinte. Um matemático, um físico e um engenheiro estavam a fazer uma viagem de comboio. E eles atravessaram a fronteira da Escócia. Então, o engenheiro olha pela janela e diz: Epá, já viste? As ovelhas aqui na Escócia são pretas. E o físico disse: Não, só podes dizer que algumas ovelhas da Escócia são pretas. Então entra o matemático e diz: Não. O que tu podes dizer é que existe pelo menos um campo na Escócia com pelo menos uma ovelha e pelo menos metade da ovelha é preta. Ou seja, isto mostra que os matemáticos são muito precisos naquilo que dizem e o rigor tem de estar sempre presente. Também no outro dia a minha mãe virou-se para mim e disse: olha, ainda há pudim no frigorífico? E eu disse: não sei, há 2 minutos atrás havia. Eu estive lá há 2 minutos e ainda havia lá pudim, mas nunca sabe o que é que 2 minutos pode acontecer.
Isto para dizer que os matemáticos, apesar de, em geral, não serem pessoas assim completamente fora do comum, acabam por ter algumas particularidadezinhas interessantes. Anyway, o título desta palestra deve-se ao facto de em setembro eu ter sido convidada para falar na Comic Con. E não sei se vocês sabem o que é Comic Con, mas é basicamente uma convenção super geek e nerd que tem muito a ver com filmes e séries e bandas desenhadas. E opá, desafiaram-me a falar lá de matemática. Não é uma coisa fácil, num ambiente que não tem nada a ver com matemática, uma pessoa a falar com matemática, ainda por cima tinham-me posto a falar tipo às 10 da manhã, e eu, quem é que às 10 da manhã na Comic Con vai querer ouvir uma palestra de matemática? E então decidi falar sobre algo que no fundo conseguisse unir os dois mundos, tipo superpoderes, super-heróis e tal, e foi assim que nasceu esta palestra. Claro que isto é uma adaptação, porque na altura não estava assim tão completa. Mas pronto, foi daí que veio a cena dos superpoderes e super-heróis e assim. Bem, eu novamente, então, quando estava a preparar a palestra, fui ao Google e escrevi outra vez Mathematics Superpower. Porque eu não desisto, eu acredito que o Google realmente tem resposta para tudo. E fui chegar num site chamado Superpower Wiki. É basicamente uma Wikipédia de superpoderes, ou seja, um sítio onde tem uma lista gigante de superpoderes que há na ficção e dá uns exemplos das personagens que têm esses poderes e o que é que eles fazem e não sei o quê, uma coisa super geek, super detalhada. E para meu espanto, havia uma categoria inteira dedicada a Math-Based Powers, ou seja, superpoderes baseados em matemática. Eu nunca tinha ouvido falar disto, eu fiquei super surpreendida, até porque eu achava que o único superpoder que a matemática tinha era servir de método contraceptivo, ou assim. Felizmente estava enganada. Então, há de facto, há legitimamente superpoderes matemáticos. Por exemplo, temos manipulação de probabilidades, manipulação de vetores, divisão por zero, tipo o poder de dividir por zero e outras coisas, sei lá, tipo teletransporte matemático. Eu não faço a mínima ideia do que isso seja, mas enfim, eu achei realmente curioso a ver personagens com superpoderes matemáticos. E então, nesta primeira fase, eu vou apresentar-vos alguns, vou falar um bocado deles e também tentar estabelecer uma ponte com a realidade e tentar adaptar, ok, os matemáticos não têm esses superpoderes, mas se calhar têm coisas parecidas. Então, o primeiro superpoder que vamos falar é Probability Manipulation. Como o próprio nome indica, eu estou aqui, vocês são tão atentos. Como o próprio nome indica, é a capacidade de vocês alterarem probabilidades. Ou seja, imaginem que vocês estão numa certa circunstância, sei lá, estão a atravessar uma passadeira e vem um carro super rápido, então há uma elevada probabilidade de vocês serem atropelados. Vocês, ao manipularem as probabilidades, seriam capazes de fazer essa probabilidade diminuir e então, pronto, já havia menos probabilidade de serem atropelados. Ou então, imaginem que vocês estão apaixonados por alguém e querem muito que essa pessoa aceite namorar convosco, mas a probabilidade disso acontecer é tipo 0,5, porque vocês são feios como cornos. Então, o que é que vocês fazem? Vão lá, à probabilidadezita, e toca aumentar a probabilidade para a pessoa gostar de mim. Pronto, isto aqui claramente é incrível. Infelizmente, eu não conheço ninguém que tenha estas habilidades. Se vocês conhecerem, digam, por favor. Mas a verdade é que os matemáticos acabam por estar muito mais à vontade com esta noção de probabilidade. A verdade é que as probabilidades são um dos ramos da matemática que têm resultados mais contraintuitivos, ok? Que podem chocar os comuns mortais. E eu tenho aqui alguns exemplos clássicos. O primeiro exemplo aqui é chamado o paradoxo do aniversário. E diz que numa sala com 23 pessoas,
a probabilidade de duas fazerem anos no mesmo dia é superior a 50%. E com 41 pessoas, a probabilidade de haverem duas pessoas a fazer anos no mesmo dia é superior a 90%. Portanto, nesta sala, obviamente, é certo que duas pessoas fazem anos no mesmo dia, mas basta vocês terem uma amostra pequena de pessoas, neste caso 23, para ser mais provável haver duas pessoas a fazer anos no mesmo dia do que o contrário. E a partir disto pode parecer um bocadinho estranho, porque há 365 dias no ano. Mas se vocês fizerem umas contas, que eu acho que todos têm capacidades para fazer, vão chegar a esta conclusão. O segundo facto, é bastante óbvio, é limpinho como é água, mas eu aposto que vocês saírem aí à rua e perguntarem ao primeiro campónio que vos aparecer, que se calhar ele vai dar uma resposta errada. Imaginem que vocês atiram uma moeda ao ar 5 vezes e anotam a sequência de caras e coroas que aparece. É igualmente provável sair tudo caras, ou então cara, coroa, coroa, cara, coroa. A probabilidade de sair a sequência de cima ou a sequência de baixo é exatamente a mesma. Todas estas sequências são equiprováveis. Isso deve simplesmente ao facto das moedas não terem memória, não é? Eu vou lançar agora uma moeda ao ar. Ok, saiu cara. Quando eu a volto a lançar, ela não se lembra se saiu cara ou coroa. E nós temos muito aquela ideia de já saíram muitas caras, portanto a seguir deve vir uma coroa, não é? Tem de haver aqui um equilíbrio. Ou, neste teste já pus a resposta A 3 vezes seguidas, a seguir já não deve ser A. Mas as coisas não funcionam assim. A cada lançamento, a probabilidade de sair cara ou coroa é de 50%, são acontecimentos independentes e, portanto, a probabilidade é exatamente a mesma, é multiplicar 50% por aí fora e está tudo feito. Next. O próximo superpoder é Infinite Supply. Este aqui também é muito bom. É a capacidade de vocês terem uma quantidade ilimitada de qualquer coisa. Podem ter infinito chocolate, infinito qualquer coisa. E eu, novamente, não conheço ninguém com essa habilidade, quem me dera infinito dinheiro. Mas voltamos aqui a entrar num conceito que é muito delicado, que é o conceito infinito. O conceito infinito, enfim, acho que é pouco compreendido pelas pessoas, apesar de ter um significado matemático bastante preciso. Mas reparem que o infinito é uma coisa que só existe na nossa cabeça, quer dizer, é algo abstrato. A nossa vida é finita, os processos que nós testemunhamos são finitos e de repente nós conseguimos chegar a algo como o infinito. A nossa mente é capaz de coisas extraordinárias. Há uns tempos eu recebi um e-mail muito engraçado de um brasileiro que estava genuinamente confuso. Porque ele dizia, Inês, eu ouvi dizer aí que há infinitos números, mas como é que há infinitos números se todos aqueles que eu conheço são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? E eu fiquei tipo... Bem, achei alguma piada, porque a verdade é que nós só temos 10 algarismos, não é? Mas há um número infinito de números, porque números não são algarismos, mas aparentemente essa pessoa não sabia. Anyway... Há também algumas coisas contraintuitivas em relação ao infinito. Nomeadamente, existem infinitos com diferentes tamanhos. Isto é uma coisa estranha, porque se nós pensarmos em termos básicos, o que é o infinito? É aquela noção de uma coisa que nunca mais acaba. Mas, no entanto, há infinitos que têm mais coisas do que outros infinitos. Há infinitos que são maiores do que outros infinitos. Que é um bocadinho estranho. Na verdade, há mais números reais do que números inteiros, por exemplo. Se nós tivermos os nossos números inteiros, há 1, 2, 3, menos 20, 57. E depois começamos lá a enfiar os irracionais, o infinito aumenta. É uma coisa fantástica. Eu não vou aqui entrar em pormenores, mas vale a pena pensar nisso. Por outro lado, há tantos números pares como números pares e impares juntos. Ou seja, nós temos o conjunto dos números pares, que está estritamente contido no conjunto dos números pares e ímpares, que formam o conjunto dos números inteiros, e, no entanto, eles existem na mesma quantidade, apesar de uns números estarem dentro dos outros, e, portanto, supostamente deviam ser mais pequenos, não é? E isto é fácil de ver porque é que existem na mesma quantidade. Eu posso, então, pegar nos meus números inteiros e escrevo-os ali em cima, e a cada número inteiro eu posso associar o seu dobro.
Reciprocamente, eu posso antes, ok, vou olhar para os meus números pares e a cada número vou associar a sua metade. E basicamente eu consigo estabelecer uma bijeção, não sei se já falaram disto ou não, mas também não quero saber. Consigo estabelecer uma correspondência de 1 para 1 entre números inteiros e números pares. E se eu pensar nos números inteiros como envelopes e números pares como selos, isto significa que eu a cada envelope vou fazer corresponder um selo e, portanto, a quantidade dos números é a mesma. Há tantos números pares e ímpares como simplesmente números pares. Qual é a bottom line? É que realmente os matemáticos não têm a capacidade de ter uma quantidade infinita de coisas, ninguém tem, mas pelo menos têm a capacidade de compreender melhor esta noção de infinito, que é uma coisa delicada e é fixe. Next! Esta aqui tem um nome bué. Wow! Higher Dimension Abomination Physiology. Segundo a Superpower Wiki, vocês com este superpoder conseguem transformar-se num ser com mais dimensões e aparentemente tornam-se uma criatura abominável e metem medo aos vossos oponentes. A imagem que eles lá apresentam é esta aqui. Isto aqui parece-me simplesmente umas alforrecas iluminadas, mas é suposto isto ser super assustador e ter muitas dimensões e não sei o quê. E por falar em dimensões, nós, pronto, vivemos num mundo a, sei lá, digamos, 4 dimensões, não é? As 3 dimensões espaciais e o tempo, ou lá o que é. Isso é física. E, infelizmente, nós não conseguimos visualizar para além da 3ª dimensão. A não ser que alguém consuma aí umas substâncias psicodélicas. Mas a verdade é que a matemática, nós podemos trabalhar com o número de dimensões que quisermos. O conceito de dimensão pode ser generalizado e podemos trabalhar a 4, a 5, a 6, a 73.457 dimensões se for preciso. Com dimensões infinitas se for preciso, com dimensões fracionárias, há toda uma panóplia de dimensões com as quais nós podemos brincar. E pode se tornar algo também muito contraintuitivo. Eu tenho aqui um problema que é o seguinte. Imaginem que vocês têm um quadrado e dentro desse quadrado vão empacotar círculos, ou seja, vocês vão colocar 4 círculos de forma que eles toquem assim entre si e sejam tangentes aos lados do quadrado também. Nós vamos assumir que os círculos têm raio 1 e, portanto, o quadrado tem lado 4. Ok? Se vocês, então, tiverem um quadrado lado 4, colocarem 4 círculos de raio 1, assim, empacotadinhos, naturalmente vai sobrar um espaço no meio desses círculos, certo? Sobra ali um espaço no meio. Então vocês perguntam-se, qual é que é o raio do maior círculo que eu consigo enfiar entre os outros 4? Neste caso, eu estou a perguntar, qual é que é o maior raio do círculozinho azul que eu consigo meter ali? Que raio é que aquele círculo azul tem de forma a ser o maior a ocupar aquele espaço? Alguém consegue dizer assim rápido? Pronto, não é difícil ver que é raiz de 2 menos 1, é só fazer teorema de Pitágoras. E isso é mais ou menos 0,4. Portanto, nós, se tivermos círculos de raio 1, conseguimos enfiar num círculozito de 0,4 ali no meio. E agora nós vamos fazer o mesmo, mas a mais uma dimensão. Nós agora passamos para 3 dimensões. Em vez de termos um quadrado, temos um cubo, que é o análogo. Em vez de termos círculos, temos esferas. Temos então um cubo com aresta 4, esferas com raio 1, empacotámo-las assim dentro do cubo e questionámos-nos qual é que é o raio da maior esfera que conseguimos enfiar entre aquelas 8. Portanto, qual é que é o raio daquela esfera azul ali? E chegam à conclusão, se fizerem umas contas, que é raiz de 3 menos 1, ou seja, 0,7 qualquer coisa, acho eu. Portanto, de dimensão 2 para dimensão 3, nós conseguimos aumentar o nosso raio. Ele inicialmente era 0,4, depois passou a 0,7. E o que é que acontece se eu me lembrar de pegar num hipercubo a 4 dimensões, empacotá-lo com 16 hiperesferas e perguntar-me qual é que é o raio da maior hiperesfera que eu consigo encaixar entre as outras? Bem, a verdade é que
em dimensão n, numa dimensão n arbitrária, vocês chegam à conclusão que o raio da maior esfera que cabe entre as outras é raiz de n menos 1. Ok. O que é que isto significa? Vamos pensar. Em dimensão 9, isso significa que a hiperesfera, digamos, vai ter um raio de 2. Que é raiz de 9 menos 1, dá 2, certo? 3 menos 1, dá 2. E, portanto, aquilo que nós conseguimos encaixar entre as outras vai tocar as paredes do nosso hipercubo. A 9 dimensões, a esfera que nós punhamos a cobrir aquele buraco vai tocar as paredes do cubo. E em dimensões superiores ela vai sair fora. Supostamente algo que está a preencher um buraco entre coisas que estão dentro do nosso hipercubo vai sair fora. Isto é completamente contraintuitivo, se vocês pensarem nisso, não faz sentido nenhum e nós não temos capacidade de visualizar. Mas com matemática sabemos que isso vai ser verdade e que isso vai acontecer. É mesmo uma ferramenta super poderosa para levar a nossa imaginação mais além. Next. Este aqui, eu parti-me a rir com isto. Angle manipulation. A capacidade de nós alterarmos ângulos. Imaginem que têm uma bala a vir contra vocês, que está a fazer um certo ângulo. Vocês são capazes de alterar esse ângulo de forma a desviar a bala e ela vai ter ao inimigo, ou para o chão, ou algo do género. Mas porquê é que isto me fascinou? Porque eu descobri que existe uma personagem chamada Angleman. Um super-herói cuja arma é um esquadro. E eu já vi personagens a usarem pistolas, a usarem lightsabers, facas. Agora, um esquadro. O que é que tu vais fazer com um esquadro, meu? Tipo, cuidado, que eu agora tenho a capacidade de medir um ângulo de 90 graus. It makes no sense. Mas, pelo visto, existe. Portanto, vocês agora podem chegar a casa e dizer que aprenderam algo extraordinário, que existe um super-herói, ou super-vilão, ou super-rei que o parta, chamado Angleman. Incrível, não é? Bem, o último superpoder que eu vos vou falar é Mathematical Projection. Eu lambi o microfone. Podes passar? Yeah. Esta imagem aqui é retirada da Kim Possible, ok? E este superpoder consiste em vocês projetarem fórmulas matemáticas para a mente das outras pessoas, no fundo, bombardeá-las com matemática até elas ficarem KO e querem para o lado. É basicamente isso. Se calhar sentem que as pessoas fazem isso na sala de aula, não é? A profissão é o dever de um professor. Mas eu confesso que também gosto desse tipo de tortura. Também gosto de bombardear pessoas com matemática e gosto de ser bombardeada. E com esse intuito, eu aproveito para vender o meu peixe. Não sei se perceberam, mas isto é um peixeiro, só que em vez de ter um peixe, tem o meu livro. Escrevi há pouco tempo. Obrigada. Eu sei que sou hilariante. Chama-se Desafios Matemáticos que te vão enlouquecer. E a minha ideia inicial era ter aqui uma banca de livros, só que houve uns problemas com a editora, não sei bem o que é que aconteceu. Mas pronto, se vocês quiserem comprar, eu ganho 1,49€, acho eu, por cada exemplar. Já dá para maçãs de atum. Portanto, se quiserem sustentar aqui a Math Girl, eu agradecia que investissem neste produto feito com tanto amor e carinho. Ok, já chega a propaganda. Ok, vamos entrar então na segunda parte da palestra, em que eu vos vou propor alguns problemas. Não são difíceis e alguns são retirados do livro. E o primeiro problema, que também é aquele que abre o livro e que eu acho que acaba por ser o mais engraçado, é o seguinte. Alguém coloca algumas moedas em cima da mesa. Vocês estão vendados, tipo 50 Shades of Grey, têm ali aquela venda. Alguém chega, tem uma mesa à frente e alguém espeta para lá moedas. Mete para lá um número qualquer de moedas, mas sem ficarem umas em cima das outras, ou seja, estão todas ao mesmo nível. Naturalmente, algumas vão ficar com a face cara virada para cima e outras vão ficar a mostrar a coroa, não é? Umas vão ficar viradas para cima, outras para baixo, cara, coroa, whatever. Qual é que é o objetivo? É vocês, estando vendados, devem conseguir dividir as moedas em dois grupos que
que tenham o mesmo número de caras. Recapitulando, têm uma venda, não estão a ver nada, têm moedas em cima da mesa, algumas são caras, outras são coroas e vocês têm de dividir as moedas em 2 grupos que tenham o mesmo número de caras. Por exemplo, sabendo apenas o número total de caras, claro, vocês têm de saber alguma coisa e não é andar ao apalpanço. Sabendo o número total de caras, vocês querem fazer isto. Por exemplo, se alguém me diz, há 7 caras, vocês têm de ser capazes obrigada. Isto é só eu a brincar convosco, não levem a mal. Ok, o vosso objetivo é então, depois de saberem que há 7 caras, dividirem as moedas em 2 grupos que têm o mesmo número de caras. Neste caso nós temos 4 caras no primeiro grupo e 4 caras no segundo grupo. Aqui estão as 4 caras, aqui estão as 4 caras. Imaginem, vendados, como é que vocês fazem isto. Eu, quando vi este problema, fiquei tipo, não sei. E a verdade é que eu tinha um livro para escrever, portanto, também não me dei ao trabalho de pensar e fui ver a resposta. Mas é giro, acho que é giro. Vejam só. Vamos supor então que nos dizem que nós temos 7 caras no total, ou seja, no conjunto total das moedas que estão em cima da mesa há 7 caras. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos deslocar um grupo de 7 moedas para um lado e as outras não queremos saber. Deslocamos simplesmente um grupo de 7 moedas para o lado. Naturalmente, nesse grupo de 7 moedas vai haver X caras, não é? Vai haver um certo número de caras e as restantes moedas vão ser coroas. Portanto, se há X caras, há 7 menos X coroas. Tudo de acordo? Sim? Tranquilo. O que acontece é que no restante grupo de moedas, se há 7 caras no total e se ali há X caras, então aqui há 7 menos X caras. Alguém tem alguma ideia do que é que nós podemos fazer agora para chegarmos a 2 grupos com o mesmo número de caras? Exato, virar as moedas. O que nós vamos fazer é, vamos virar as moedas aqui deste primeiro grupo. Reparem, nós antes tínhamos X caras e 7 menos X coroas. Se nós virarmos uma moeda, ela passa ou de coroa para cara ou de cara para coroa. E portanto nós vamos inverter e vamos passar a ter X coroas e 7 menos X caras. Mas reparem que nós ali tínhamos já 7 menos X caras, por haver 7 caras no total. Então assim chegamos a 2 grupos que têm o mesmo número de caras e conseguimos fazer aquilo a que nos propusemos. Temos o mesmo número de caras nos 2 grupos. Então, se vocês quiserem ganhar uma caipirinha grátis ou assim, podem dizer, epá, há aqui um desafio que eu aposto que tu achas que eu não sei fazer e eu vou saber fazer. E as pessoas colocam-vos este desafio, vocês safam-se e ganham uma caipirinha grátis. Isto foi... What? Bem, next. Ok, o próximo problema. Este aqui é muito fácil. É muito fácil mesmo. Mas pode ser um bocado tricky. É daqueles em que vocês também saem à rua, perguntam a uma pessoa e há uma grande probabilidade dela errar. Há um tanque que está a ser enchido com água. A cada minuto a quantidade de água dentro do tanque duplica. E eu sei que ao fim de 1 hora o tanque ficou cheio. Quando é que ele ficou meio cheio? Palpites. 59 minutos, exato. Esta aqui era fácil, porque basicamente, como nós temos aqui um crescimento exponencial, basicamente, se de um momento para o outro, de um minuto para o outro a água duplica, e se o tanque fica cheio após 60 minutos, então no minuto anterior ele estava meio cheio, porque ao duplicar vai ficar então cheio. Muito bem, muito bem. Salva de palmas para vocês. Ok. Vamos lá ver. Tem tempo, não tem? Tem. Vamos lá ver se vocês conseguem este. Pessoal, vocês têm de fazer um bocadinho menos de barulho, está bem? Eu peço desculpa se tiver uma seca ou assim, mas é que se vocês falam e depois eu falo e depois tipo, isto fica confuso. Obrigada. Anteontem o João tinha 32 anos.
Este anteontem é um anteontem hipotético, não significa que foi mesmo anteontem, terça-feira, dia 19 de novembro de 2018. 20 de novembro. É um anteontem hipotético. Essa pessoa tinha 32 anos e no próximo ano essa pessoa faz 35 anos. Em que dia é que ela nasceu? Não é 29 de fevereiro. 31 de dezembro, exatamente. Mas já sabias ou... Não, ainda deve ser um craque, um gênio. Muito bem, muito bem. A resposta é 31 de dezembro. Então, mas calma, se estiverem confusos, nós vamos ver porquê. Pode estar, por favor? Isso. Então, vamos supor que eu estou a dizer-vos isto no ano X. Ou seja, num ano qualquer eu digo, olha, anteontem, não sei o que, não sei o que mais. Se a pessoa, e reparem que eu estou a fazer esta afirmação no dia 1 de janeiro desse ano, do ano X. A pessoa faz anos então a 31 de dezembro, o que significa que a 31 de dezembro do ano X-1, ela passou de 32 anos para 33. Porque o meu anteontem, neste caso, se eu estiver a dizer isto, se o presente for o dia 1 de janeiro do ano X, então o anteontem vai ser o 30 de dezembro do ano X-1, em que a pessoa tem os tais 32 anos. Depois, no dia 31 de dezembro, ela faz 33 anos. No dia 31 de dezembro do ano atual, ela vai fazer os 34 anos. E então, no ano seguinte a fazer esta afirmação, ela faz 35 anos. Não sei qual é que é a dúvida, não sei. Mas isto é engraçado, porque à partida nós pensamos, como é que de um ano para o outro uma pessoa pode fazer 3 anos. Yeah. Cheguem a casa e ponham isso aos vossos pais ou a amigos que não estejam a assistir, porque vai-lhes dar ganda nó na cabeça. Isto aqui fala por si próprio, não fala? Ideias. Alguém quer arriscar? Bem, este problema foi retirado de um site que se chama brilliant.org. Se vocês não conhecem e gostarem de matemática, acho que vão adorar, porque tem lá imensos quebra-cabeças. E eu, quando vi este problema, fiquei um bocado de género, eu não sei bem como é que eu hei de resolver isto. Claro que vocês podem espetar para aqui trigonometria e tal, e com trigonometria as coisas acabam por funcionar, acho eu. Mas há uma forma super elegante de resolver o problema sem pensar muito. Usando simplesmente o facto que quando vocês têm retas paralelas e as deslocam, os ângulos não se alteram. Então o que é que eu posso fazer de forma a facilitar muito isto? Basicamente eu vou deslocar a linha azul paralelamente para baixo, vou deslocar a linha cor-de-rosa paralelamente para a esquerda. Como mostra a seguinte figura. Ou seja, eu basicamente paralelamente desloco a linha azul até ela descer. E depois desloco a linha cor-de-rosa até ali ao canto, também paralelamente. A questão é que os ângulos se mantêm todos, porque lá está, quando eu faço deslocações paralelas, os ângulos mantêm-se. E então, como estes dois segmentos têm o mesmo comprimento, eu fico ali com um triângulozito retângulo e cada ângulo vai ter 45 graus. Portanto, a resposta é 45 graus. Isto afinal era muito fácil se nós tivéssemos a ideia certa. Só que às vezes é esse o problema, é ter a ideia certa. Obrigada. Este aqui é o último problema. E é um bocado mais complicado de explicar, mas eu vou tentar que isto fique claro. O objetivo deste problema, no fundo, é codificar uma grande quantidade de informação num só número. Arranjar um sistema de codificação em que nós consigamos transformar uma lista de números naturais num só número, ok? Mas há aqui uma particularidade. Eu quero que vocês arranjem um sistema que permita codificar, no fundo, um conjunto de números, mas não é um conjunto, é uma lista, porque temos uma ordem. Num só número inteiro,
Mas se alguém vos disser um número inteiro, vocês têm de ser capazes de recuperar a lista. Ou seja, tem de ser uma coisa que não dê espaço para ambiguidade. Eu quero transformar uma lista de números num só número, mas depois também quero que o recíproco faça sentido. Também quero que, dado um número, eu consiga recuperar a lista de números original. E então, claro que nós, para transformarmos uma lista de números num só número, podemos pensar numa coisa que é a coisa óbvia, que seria o quê? Tipo, juntar todos os números, não é? Por exemplo, nós podemos pensar na concatenação. Imaginem, dada a lista 1, 1, 42, 373, 5, podíamos simplesmente juntar os números todos e ficava 1, 1, 4, 2, 3, 7, 3, 5. E assim eu estava a codificar aquela minha lista de números num só número. Qual é que é o problema desta codificação? É que isto é ambíguo, porque se eu só vos dissesse o número em baixo, vocês não sabiam a que lista é que se referia, porque eu também podia ter, por exemplo, a lista 11, 4, 237, 35. Se eu ignorasse ali as vírgulas daquela lista, eu também ia parar a este número. Então nós temos aqui um problema. A questão é que eu quero transformar uma lista de números num só número, e reparem que isto é incrível, porque eu vou estar a transformar algo que supostamente tem muita informação numa coisa só. Mas eu quero que esta codificação funcione bem nos dois sentidos. Alguém tem alguma ideia? Não! Bem, há uma coisa que funciona e que foi a coisa em que eu pensei, que é, nós podemos colocar um a começar cada número e depois colocamos a quantidade de zeros correspondente aos números que aparecem na lista. Neste caso, a lista começa com 1, 1. Então eu começo a colocar 1, 0, 1, 0, depois tem 42. Coloco 42 zeros e os meus 1s funcionam como separadores, percebem? Os zeros indicam-me a quantidade, indicam-me no fundo os números que vão estar na lista e os 1s funcionam como separadores. E então, dado um número desta forma, se eu vos der um número assim com 1s e zeros, vocês só têm de contar o número de zeros que vai aparecendo entre os 1s consecutivos e conseguem recuperar a lista original. Perceberam? Sim? Mas isto aqui é um bocado chato. Se vocês tiverem assim listas com números grandes, vocês vão chegar ao fim com números enormes. Enormíssimos mesmo. E a verdade é que há uma maneira muito mais elegante de nós fazermos isto. Tirando partido do facto de que todos os números têm uma decomposição única em números primos, ou em potências de números primos, se preferirem. Então o que é que eu faço? Por exemplo, eu chegaria a esta lista e eu vou pegar nos números primos, assim por ordem, temos o 2, 3, 5, 7, 11. E nos expoentes eu vou colocar os elementos da minha lista. Portanto, isto é uma coisa simples, para codificar é simples. Basta nós escrevermos os números primos por ordem e depois multiplicámos-los e o expoente de cada número primo vai ser o número correspondente da lista. E porquê que o processo oposto funciona? Porque agora, se eu vos der um número qualquer, imaginem, eu digo-vos 40.437.899. Para vocês recuperarem a lista, tudo o que vocês têm de fazer é ir a um computador, fatorizar o número em primos e depois olham para os expoentes que vão aparecendo nos números primos, percebem? Porque a decomposição em números primos é única. O 15 é 3 vezes 5 como produto de números primos e não há outros números primos que multiplicados deem 15. Então, como a fatorização é única, vocês só têm de olhar para os expoentes que obtêm na fatorização e conseguem recuperar a lista. De forma geral, se nós tivermos uma lista A1, A2, A3, blá blá, até chegarmos a N, então é só transformar isto em P1 elevado a 1, P2 elevado a 2, ou seja, números primos por ordem e depois já com os expoentes. Pronto, eu achei isto muito giro, se calhar vocês não acharam isto assim tão giro, mas achei criativo nós pegarmos em números primos e tirarmos partido do facto da decomposição em números primos ser única. Eu queria só... Obrigada, são muito simpáticos. Eu queria só reforçar a ideia
que a matemática não é algo que se aprenda a ver. Não é a ver outras pessoas a fazer matemática que nós vamos aprender as coisas. Não é um spectator sport, não é uma coisa que vocês fiquem no sofá a ver. Para se saber matemática e para nós ficarmos mais à vontade com matemática, nós realmente temos de brincar com os números e com as formas e temos de fazer por nós próprios e tentar pensar o máximo por nós próprios e resolver este tipo de desafios sem irmos ver logo a solução, porque só assim é que nós crescemos mesmo e nos desenvolvemos. Portanto, sim, é preciso sujar as mãos se nós quisermos estar mais à vontade com a matemática, e eu espero que vocês tenham percebido que é porreiro a gente saber umas coisas e entender bem os conceitos e que a matemática vale a pena. Queria só avisar para terminar que, em princípio, no início do próximo ano, vai sair também uma série minha na RTP Play chamada A Matemática Salteada. E o objetivo é basicamente eu explicar conceitos de matemática utilizando comida, porque a comida é uma coisa que tem muitas formas diferentes e muitas cores, e então, foi isso que eu me propus a fazer, já está gravado, agora estamos no processo de edição, por isso fiquem atentos se vocês tiverem curiosidade. Olhem, só me resta agradecer-vos, muito obrigada por me terem aturado durante este tempo, obrigada.